praticamente todos morreram, né? Morreram, decapitados. Só aquele que prevaleceu mesmo foi João, né? Que ficou lá na ilha e ainda falou algumas histórias sobre escatológica, e por ele, só ele passou, né, pelos anos 70. Só João passou pelos anos 70. Mas, enfim, a mensagem de hoje é para nós clarearmos a nossa cabeça sobre esse negócio de templo. E hoje ainda edificam templos, né? Templos de fulano, templos de ciclano, eles voltam lá atrás buscar templos de pedra com nomes, né? E eles deixam de falar que nós somos o templo. Eles deixam de zelar o verdadeiro templo que somos nós. Quantas pessoas às vezes precisam de visitas, né? Mas às vezes só porque às vezes não contribuem com a sua a presença, às vezes em certos lugares, eles não são dignos de visita, não são dignos de ser isso, é verdade. Então, aonde está o amor de verdade? 1 Coríntios 13, não é verdade? Aonde que está? Porque ela diz que nós podemos fazer tantas coisas, ser tudo, mas se nós não tivermos amor, nada seremos. Nada seremos. Então, em Atos 7, vamos ver lá em Atos 7. Atos 7, deixa eu ver. Isso, Flor, eu vou abrindo aqui, você vai abrindo aí, porque eu gosto que você lê junto comigo, para não dizer que é eu que estou falando, entendeu? Tudo que estou falando está escrito aqui. Não gosto de falar negócio de autoajuda, não, porque isso não ajuda, né? Negócio de autoajuda não ajuda. Só complica, porque a gente não aprende a Bíblia, entendeu? Isso. Atos 7, do 46. Isso. Atos 7, do 46. Diz assim: Deus abençoou grandemente a Davi, que pediu que lhe permitisse construir uma habitação permanente para o Deus de Jacó. Porém, foi Salomão quem construiu esta casa. Contudo, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono. Tá entendendo, Flor? Deus não habita em templos de pedra, que eles tanto zelam, diz que é santo, então, entendeu? Isso, fizeram ainda o Santíssimo, esse mês está o Santíssimo Lugar, entendeu? Isso. Deus não habita, Deus habita em nós agora. Nós somos uma casa de tesouro, né? Entendeu? Mas não adianta falar, não. Entendeu? Isso. Versículo 51 diz assim, ó: como vocês são rebeldes e duros de coração, será que resistirão para sempre ao Espírito Santo? Seus antepassados agiram assim, vocês agem da mesma maneira. Eles não querem entrar no reino espiritual, no reino de Deus, e não querem. Isso! Não sei por que, não dá para entender. Vamos lá ver o Romanos 12. Romanos 12, o que Romanos 12 diz? Vamos ver o que Romanos 12. Abre lá, filho. Romanos 12, estou abrindo aqui também. Romanos 12, diz assim, filho: portanto, queridos irmãos, eu queria, pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Isso, não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa, e assim vocês aprenderão de experiência própria. Entendeu, Flor? Não tem essa de dizer o que aprendi com fulano, ciclano e sempre. Não, aprende experiência própria, Flor. Você lê a Bíblia, Flor, estou te falando, Flor. Lê a Bíblia, pesquisa, tenha mais de uns 3 Bíblias, tem umas 5 Bíblias, comprando Bíblia aí, você não compra móvel? Compra a Bíblia, compra
dicionário, compra tudo, pesquisa, você mesmo, entendeu? Olha de novo. E assim vocês aprenderão de experiência própria, não é de ouvir falar, filho. Não seja como Jó, de conhecer a Deus, Jesus Cristo, de ouvir falar, não precisa. Senão você vai só ficar aprendendo, é isso. Não entendeu? Só ajuda que tu vai aprender, então lê a Bíblia, minha filha. Isso, vocês aprenderão de experiência própria, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês, sejam honestos na avaliação de si mesmo, medindo seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhes concedeu. Entendeu, Flor? Tá entendendo bem? Isso. Então vamos lá, 1 Coríntios. Vamos lá, 1 Coríntios 6. Isso. 1 Coríntios 6. 19 e 20 diz assim: será que vocês não sabem que o seu corpo é a morada do Espírito Santo que Deus lhes deu? Seu próprio corpo não lhes pertence, porque Deus comprou vocês por preço elevado. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Falou, Deus comprou com sangue, já comprou, entendeu? Ele não prometeu que vai comprar, não. Isso, ele comprou já, entendeu? Não adianta ninguém te assustar. Não adianta ninguém te assustar. Daqui a pouco eu vou ler um negócio para você entender. Primeiro vamos lá em 2 Coríntios 6. Verdade. Do 14 em diante diz assim, ó: não entrem debaixo do mesmo jugo daqueles que não amam o Senhor, pois que tem o povo de Deus em comum com o povo do pecado. Como pode a luz conviver com as trevas? Entendeu? Trevas é ignorância. Dá nervoso, né? Entendeu? Você fica batendo na cabeça desses cambados e não entende, ou não quer entender, ou tem medo de entender, entendeu? E que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como pode um crente ser companheiro de alguém que não crê? E que união pode existir entre o templo de Deus e ídolos? Pois vocês são templo de Deus. Tá ouvindo bem, Flor? Olha de novo, hein? Pois vocês são o templo de Deus. Não é mais Jerusalém. Entendeu, Flor? Isso. Não é mais Jerusalém, casa do tesouro. Deixa pra lá, não importa. Pois vocês são o templo de Deus, a casa do Deus vivo. E Deus disse a respeito de vocês: eu morarei neles e andarei entre eles. Serei seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia. Tá entendendo? Vamos ler rapidamente. Romanos 9. Romanos 9, vamos voltar aqui um bocadinho, né? Romanos 9, versículo, vamos começar aqui do 19, versículo. Mas alguns de vocês me dirão, então por que Deus os culpa por não o ouvirem? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem são vocês, homens, para criticarem a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer àquele que o fez? Por que é que você me fez deste jeito? Quando o oleiro faz um vaso de barro, ele não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso bonito para uso especial e outro para uso comum? Será que Deus não tem perfeitamente o direito de mostrar a sua ira e o seu poder contra aqueles que estão prontos para a destruição, aqueles com quem ele tem sido paciente todo esse tempo? E ele também quis mostrar como é grande a sua glória que ele derramou sobre nós, que somos aqueles de que ele teve misericórdia, que ele havia preparado para receber a sua glória. Pois nós somos aqueles a quem ele também chamou,
quer sejamos judeus ou gentios, como diz a profecia de Oséias. Aqueles que não eram meu povo, eu os chamarei de meu povo. Aleluia. A nação que eu não amava, chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde certa vez foi dito, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O profeta Isaías falando de Israel, profeta Isaías falando o quê? Não é de nós não, não é da igreja não, é de Israel, presta atenção, entendeu? Eles misturam tudo, coisa que está falando com Israel, todo que está falando com as tribos, entendeu? Com as 12 tribos, tudo mistura tudo, diz que é para nós, entendeu? Entendeu? Ah, meu Deus, eles não entendem nada. O profeta Isaías falando de Israel, clamava que, embora houvesse milhões deles, somente um remanescente seria salvo, pois o Senhor executará a sua sentença sobre a terra e isso, apressará o seu intento. Isso. Vamos para o versículo 33. Deus os advertiu isso nas Escrituras quando disse: eu colocarei em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que vai fazê-los cair. Aquele que nela confia jamais será abalado. Nós não seremos abalados, nós não seremos confundidos, né? Tem versão que diz que nós não seremos confundidos. O capítulo 10, versículo 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para que todo que crer nele seja declarado justo. Então, para nós sermos declarados justificados por Cristo, né? Nós estamos na graça de Deus. Então, o problema de quem quer viver, né, por lei, quem não quer pular de aliança, né? Porque nós temos aliança desde lá da inocência, entendeu? Estamos indo, pulando, e foi renovando. Deus foi governando o seu povo por aliança. Mas aí não quer ficar sempre lá atrás, problema. No versículo 5 diz: pois Moisés escreveu a respeito da justiça que vem da lei. Viverá aquele que fizer o que a lei manda. Entretanto, a justiça que vem pela fé diz: você não precisa fazer uma busca nos céus para encontrar Cristo e trazê-lo aqui embaixo para que ele o ajude. Aleluia. Então, no versículo, vou pular para o versículo 13, mas você lê direto do 4 ao 13, entendeu? Vou ler aqui do 11. As Escrituras nos dizem: todo aquele que crê em Deus jamais será decepcionado. Não há diferença entre os judeus e gentios, pois todos eles têm o mesmo Senhor, aquele que dá generosamente de suas riquezas e todos quantos lhe pedem. Porque todo aquele que chamar pelo nome do Senhor será salvo. Todo aquele que chamar o nome do Senhor será salvo. Para a gente estar assim, terminando esse raciocínio, vamos ler em Efésios para nós sabermos o que é igreja, né? Que é igreja. A igreja não tem nada a ver com o problema lá, né? De Moisés, problema lá, entendeu? Não tem nada a ver. Nós vamos passar aqui primeiro. Aqui em Colossenses 1, que diz assim, 1:11, diz assim, ó: estamos orando também para que vocês sejam cheios da sua gloriosa e poderosa força, de tal maneira que possam continuar avançando, entendeu? A gente tem que avançar, prosseguir para o alvo e não retornar. Então, diz assim: continuar avançando com perseverança, paciência e com alegria. E sejam sempre agradecidos ao Pai que nos fez dignos de participar de todas as coisas maravilhosas que pertencem àqueles que vivem no reino da luz. Você vive no reino da luz? Ou da ignorância? Nação do barro de novo no Egito? Porque ele nos resgatou. Lê direitinho. Pausa, eu vou ter que beber uma aguinha, peraí. Flor, que a gente tem que ler devagar, porque muita gente não entende não, Flor. Quê? Não entende, Flor, é um problema sério. Vamos ler de novo. Eu vou ler de novo, tá? Isso, vou ler do 12.
e sejam sempre agradecidos ao Pai, que nos fez dignos de participar de todas as coisas maravilhosas que pertencem àqueles que vivem no reino da luz, porque ele quem? Falou Jesus, né? Nos resgatou. Não falou que ele está resgatando, que você precisa fazer isso, que precisa fazer aquilo, você precisa ir ali, você precisa ir acolá para poder te resgatar. Ele falou que resgatou, filho. Resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Qual é o reino do Filho? O reino espiritual, que comprou a nossa liberdade. Ele na cruz comprou, depois já pagou, entendeu? Pagou a nossa liberdade. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Isso você tem que conhecer para ficar liberto, uai. Entendeu? Que comprou a nossa liberdade com seu sangue, perdoou todos os nossos pecados. Ele perdoou. Romanos 8, não há mais condenação. Entendeu? Não, te condenaram? Meu Deus do céu, vai ser bobo, lê a Bíblia, menino. Entendeu? É verdade, oh Jesus. Ele diz assim, ó, ele é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa, pois nele foram criadas todas as coisas do céu e da terra, as coisas que podemos ver e as que não podemos. O mundo espiritual, com os seus tronos e reis. Viu? O mundo espiritual, falou, entendeu? Não quer saber de obra, de bobagem, não. Entendeu? É espiritual que ele... Com os seus tronos e reinos, seus governantes e suas autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele existia antes que tudo começasse. E é o seu poder que sustém todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo de quem, Flor? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primeiro a levantar dentre os mortos. Mortos o quê? Morto porque não conhece o mundo espiritual, entendeu? Está morto. Só quem está no mundo espiritual, no reino de Deus, na graça, é que está vivo. De modo que ele é primeiro em tudo, porque Deus queria que a plenitude estivesse em seu Filho. Mas aí vamos dar uma puladinha para Efésios, tá? Puladinha aqui para trás, a gente vê Efésios 4. Vou ler para terminar, do 1 ao 16, para saber o que é a igreja. Quê? Não, menino, não é tabernáculo mais não. Meu Deus do céu, o quê? Ah, menino, precisa de lugar nenhum, não. Quê? Não, porque você precisa, isso, tá escrito lá em Atos 2, entendeu? Você precisa ter um lugar de comunhão, de partir do pão, de oração, isso, é a denominação de respeito, entendeu? Isso, porque só lá, né, nós podemos ter comunhão. Em casa ninguém tem comunhão, não adianta. É claro, isso eu sei. A nossa primeira igreja é a nossa família, a nossa casa, entendeu? Mas fica tudo desgovernado, então a gente precisa se disciplinar e só tendo assim um lugar para a gente se reunir. Isso é claro, a pessoa precisa ter amor de verdade. Então, mas só assim que a gente aprende isso e todo mundo contribuir, ajudar no lugar, entendeu? Mas isso, verdade, entendeu? Vai ler a palavra direitinho, né? Exatamente, a gente precisa aprender direitinho. Não diz amém tudo não. Você tudo que você ouviu, você pesquisa para ver por que você está falando amém, entendeu? É verdade. Então vamos ler aqui, para saber o que é igreja. Você não lê não, Flor? Lê aí. Ó. Eu lhe suplico, como prisioneiro que serve o Senhor, que vivam e se comportem de maneira digna daqueles que foram escolhidos para receber bênçãos tão maravilhosas como essas. Que? Ah, tá.
Não, todos os escolhidos foram escolhidos por Deus. É Deus que escolhe. Sejam humildes e amáveis, sejam pacientes, tendo tolerância uns pelos outros, por causa do amor entre vocês. Procurem de todas as formas conservar, por meio da paz que une vocês, a unidade que o Espírito dá. Nós somos todos membros de um só corpo. Temos o mesmo Espírito. O quê? O quê? Falou que não é mais irmão? Não, minha filha. Então, quando fala que nós somos um corpo, não é só a sua casa, a sua dominação aí, não. Não. É nação, é o povo todo. Isso. Galácia? Não estou falando de Galácia. Estou falando que é o povo todo. É problema deles, se são divididos, é problema deles. Quem se divide, né? Povo dividido não subsiste, né? É verdade. Aí sempre vocês procuram outro senhor fazer o quê, né? Pois é. Há um só povo, um senhor para isso. A Bíblia está escrita. Há um só Deus para um só povo. Mas vamos lá. Nós somos todos membros de um só corpo. Temos o mesmo Espírito e uma só esperança para o qual todos fomos chamados. Há um só Deus. Está ouvindo, Flu? Presta atenção, Flu. Presta atenção. Há um só, não é só na sua casa que há um só Deus, não. Está falando do mundo todo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Isso é aquilo que eu falei, entendeu? De João, ele que é da seita lá, entendeu? Isso, agora há um só batismo. Não, pode tomar banho. Um só Deus e Pai, o qual está sobre todos nós e em todos nós. Tá vendo? Tá sobre todos nós. Não adianta ninguém botar pra você dizer que é superior, outro inferior. Não. Bobagem. Entendeu? Não, se liga nisso não. Tô falando, lê a Bíblia. Oxe. Entendeu? Um só Deus e Pai, o qual está sobre todos e em todos nós, agindo por meio de todos nós. Entretanto, Cristo concedeu aptidões especiais a cada um. Não é ninguém que dá oportunidade a você, não. É Cristo que te dá. É Cristo. Ele já te escolheu isso, concedeu aptidões especiais a cada um. Qualquer coisa que ele deseja que recebamos do seu rico depósito de dons. Há dois tipos de dom. Dom natural, isso, e dom espiritual, sobrenatural. Isso. O natural você nasce com ele, o sobrenatural você adquire, né? É isso, que Deus separa. É verdade. Isso, para poder unir. Vamos ler que você vai entender. Por isso foi dito, quando ele subiu triunfalmente ao céu, levou consigo muitos prisioneiros e concedeu dons aos homens. Quem concedeu o dom? Foi o quê? Foi quem? Você falou, o que falou você? Não, tá mentindo. Quem concedeu foi Deus. Notem que diz que ele subiu ao céu. Isso significa que, primeiramente, ele desceu das alturas do céu até as regiões mais inferiores da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de que pudesse encher consigo mesmo em toda parte todas as coisas. Não lê rapidinho, não. Presta atenção que você está lendo. Ó. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Então, não é um céu, não é 2 céus, não é 3 céus, não é 4 céus, não é 5 céus. Entendeu? É muitos céus. Entendeu? Ih, minha filha, depois a gente vai focalizar lá João 14, na casa de meu pai, muitas moradas. Espera por nós. Versículo 11. E ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas. Quem escolheu? Quem é que botou você para ser isso, para ser aquilo, para pastor, para mestre, para coisa? Quem foi, Fru? É o quê? Você viu? Ungindo um montão de gente? Com azeite? Não, Flor, não precisa não. Foi Deus, está escrito aqui, ó. E ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas,
outros ainda para pastores e mestres. Então, nós lembramos lá no princípio de Hebreus 1:1, né? Você já sabe que profeta foi lá no tempo do profeta. Isso. Apóstolo foi no tempo dos apóstolos, no tempo de Jesus. Isso. Agora, evangelista, pastores e mestres, é agora o nosso tempo, né? Isso. Não vamos misturar as coisas, né? Ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja, o corpo de Cristo, e elevando a uma condição de vigor e maturidade, até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento de nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nós tornemos maduros no Senhor. Sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Então, não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habitualmente mentiu para nós e fez que a mentira soasse como verdade. Não tem como você ficar falando que alguém falou, mentiu, ou você te enganou. Não, porque você tem a Bíblia, você sabe ler. Entendeu? Em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade, e assim nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja. Sob a direção dele, todo o corpo se ajusta perfeitamente e cada um dos membros, em sua maneira particular, auxilia os outros membros de tal modo que todo o corpo seja saudável e cresça em amor. Então, o corpo precisa ser saudável. O corpo não pode ter divisão. O corpo tem que estar na mesma visão, na mesma sintonia, né? Prosseguindo para o alvo. Não pode um puxar para frente, outro puxar para o lado, outro puxar para trás, porque ninguém vai chegar a lugar nenhum. Todos têm que ir na mesma direção. Isso. E a direção nossa é a graça de Deus. A graça que nós adquirimos na cruz. Isso. Não merecíamos, verdade. Mas nós fomos justificados pelo sangue de Cristo e nos sarou, nos perdoou. Nós lemos ainda agora, né? Colossenses 1. Então é desta maneira. Vamos vigiar, ler a Bíblia, prestar atenção na Bíblia, prestar atenção direitinho, olhar, né? Comer isso, comer mesmo, entendeu? Comer a Bíblia. Vamos nos saciar da palavra de Deus. Vamos nos saciar da palavra de Deus para que nós sejamos libertos de doenças, libertos, né? Não somente de enfermidades físicas, mas libertos de enfermidades espirituais. E com isso, sejamos livres para poder abençoar, porque Cristo nos abençoou na cruz para nós sermos bênção uns para os outros. Isso, tá entendendo, Flor? Somos bênção. Não existe nada que te amaldiçoa, Flor. Você é abençoada, é verdade. Desde o tempo dos profetas, Deus já dizia, em Isaías 54:17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda ferramenta contra ti não prosperará. Entende, Flor? Então é isso. Nós somos hoje o vaso né? O vaso de honra. Isso, o vaso de honra. Nós somos essa casa do tesouro que
que habita o Espírito Santo. Então vamos parar por aqui hoje e logo mais vamos estar de novo, sempre focalizando o Evangelho. Amém? Vem comigo, pega aí